Olá pessoal, o vídeo dessa vez vem a ser a partida estrela-triângulo, um método de suavização da corrente partida extremamente importante no contexto aí de comandos elétricos. Vou detalhar bastante essa chave de partida e eu espero aí que seja proveitoso para o conhecimento de vocês. Então vamos lá para o vídeo. Bom, pessoal, nosso assunto de hoje, então, será a partida estrela-triângulo. Temos um slide em branco aqui, eu vou estar escrevendo alguma teoria aqui a respeito dessa chave de partida. Então, vamos lá. Essa primeira parte aqui, eu quero abordar a teoria. Qual que é a aplicação dessa chave de partida? A aplicação é o seguinte, pessoal. A norma local, norma NTC 04 da Enel, concessionária de energia Enel, na tabela 10, ela estabelece o seguinte critério: para motores de até 7,5 cavalos, podemos o que? Partida direta. Ou seja, conexão do diagrama aí de comando e força que vai acionar esse motor diretamente na rede da concessionária, na rede de baixa tensão da concessionária. Para valores acima de 7,5 cavalos, nós temos que usar um método de suavização. De quem? Da corrente de partida do motor. Ok? A estrela-triângulo é um desses métodos que a gente usa para fazer essa suavização. Nós temos também, por exemplo, a chave de partida compensadora e também a soft start. Bom, que mais que a gente pode dizer aqui? Motores. Que tipo de motor eu vou usar? Olha só, pelo próprio nome da chave de partida, estrela, triângulo. Então, primeiro o motor é acionado em estrela. Conta-se um tempo e então o fechamento do motor será mudado de estrela para triângulo. E nessa situação de triângulo aqui, ó, o motor vai permanecer energizado. Bom, então, a tensão do motor tem que coincidir, a tensão da rede tem que coincidir com a tensão do motor em triângulo. Então, vamos escrever isso daqui, ó. Tensão da rede deve ser igual à tensão do motor ligado em triângulo. Muito bem. Então, que tipo de motor a gente pode ter aqui, ó? Exemplos. Que a gente vai usar aqui, inclusive, nas aulas práticas. Um motor 380 volts barra 660 volts. Então,
sempre a menor tensão do motor é em triângulo e a maior em estrela, ok? Então é um exemplo de motor que a gente vai usar aqui no estado de Goiás. Por quê? Porque a tensão da rede, ó, a tensão da rede aqui em Goiás, entre fases, é 380 volts. Então, essa tensão ela deve coincidir com a tensão do motor ligado em triângulo, porque é o estágio final do motor e assim ele vai permanecer. Certo? Que mais que a gente tem para falar aqui? Qual vai ser a suavização? Vamos colocar aqui valores. Nós vamos ter aqui, ó, a redução da corrente de partida do motor em 1/3. Então a gente tem aqui, por exemplo, ó, vamos fazer um desenho aqui. Então o motor ele vai ter lá o acionamento, corrente de partida, depois estabiliza. Vamos pegar essa primeira parte aqui, ó, como a corrente de partida, o IP/IN. E vamos colocar um valor aqui, ó, de 9 amperes, só para exemplificar. E depois esse motor aí ele vai se estabilizar, ele vai entrar no seu regime aí, nominal. Então nós temos aqui, ó, o IN, corrente nominal do motor. E esse pico aqui ele vai ocorrer num determinado tempo. Então o eixo X aqui é tempo em segundos, por exemplo. E o eixo Y será a corrente I em amperes. Muito bem. Então, vejam só. Se essa chave de partida ela reduz a corrente do motor, a corrente de partida do motor em 1/3, nós vamos ter o seguinte, ó, se nessa situação aqui de partida direta IP/IN nós temos 9 amperes, com a redução, essa corrente de partida IP/IN será 9 vezes 1/3, que dá 9 dividido por 3, que dá 3 amperes. Ok? Pessoal, eu já comentei com vocês, mas é o seguinte, inclusive esse critério aqui da norma, ó, motores até 7,5 cavalos, nós podemos trabalhar com a partida direta. E acima desse valor, nós temos que usar um método de suavização. Porque motores acima de 7,5 cavalos, os valores aqui de IP/IN são valores consideráveis. E isso é prejudicial à rede da concessionária. Então, por isso que nós temos essas regras, ok? Outra coisa, a partida aqui, ó, funciona na sequência estrela, depois triângulo. E nós vamos ter um tempo de chaveamento de estrela para triângulo. Que tempo é esse? É justamente o tempo para que o motor aqui, ó, vença esse período aí de corrente de partida, ou seja, de corrente de pico. Isso é informado pelo fabricante, ok? Outra coisa, em torno de 80%, esse tempo aqui, ó, que o motor vai gastar para atingir aí o status de corrente nominal, ou seja, sair da corrente de partida, que é um pico, para ir para a corrente nominal, geralmente acontece em torno de 80%, isso aqui é um valor estimativo, tá? Mas que funciona aí para a maioria dos casos. 80% da rotação nominal do motor. Então vamos pegar aqui um motor
de dois polos, motor de dois polos, ele vai ter com velocidade de rotação do campo no rotor, por exemplo, de 3.600 RPM. E no eixo, isso aqui é o campo, ó, campo magnético. E no eixo vai ter uma defasagem. Vocês devem ter visto isso em máquinas elétricas. Uma pequena diferença, o eixo vai girar um pouco abaixo dessa rotação aqui do campo. Essa diferença nós temos aí, nós chamamos de deslizamento ou escorregamento. Isso para motores assíncronos. Então vamos supor aqui que nós temos 3.520 RPM. Isso aqui é o eixo do motor. Então se a gente aplica aqui, ó, 80% desse valor, nós vamos ter o seguinte, deixa eu fazer esse cálculo aqui rapidamente. 3.520 vezes 0,8 dá 2.816 RPMs. Então, seria também uma forma de determinar esse tempo aqui, ó, correto de chaveamento. Eu vou até mudar a cor aqui, vou usar o marca-texto da seguinte maneira, ó. Esse tempo de chaveamento de estrela para triângulo, ele é extremamente importante. Por quê? Porque se não houver esse sincronismo, a chave de partida estrela-triângulo, ela estará montada, porém ela não vai fazer o efeito desejado, ou seja, reduzir em 1/3 da corrente de partida. Então, um método possível para determinar esse tempo, a gente usa um tacômetro ou fototacômetro, que vai medir a rotação do eixo do motor. Então, a gente faz uma espécie ali de medição, acopla o tacômetro ou fototacômetro e determina quanto tempo o motor vai gastar para atingir os 80% da sua rotação nominal. No caso aqui, no exemplo que eu estou mostrando, seria as 2.816 RPMs. Então vamos supor que isso foi gasto aí, a gente mediu, né, 5 segundos. 5 segundos. Muito bem. Esses 5 segundos será o tempo exato do chaveamento de estrela para triângulo. E quem vai fazer isso lá no diagrama é o temporizador. Então a gente coloca esse valor de 5 segundos lá no temporizador. Na prática, existem muitas chaves de partidas estrela-triângulo, onde elas estão ali montadas, porém não estão fazendo a função de redução da corrente de partida do motor em 1/3. Ou seja, está lá só para inglês ver. Justamente porque esse tempo de comutação de estrela para triângulo não está bem ajustado. Ok? Outra coisa que eu me lembrei aqui a respeito dos motores. Os motores aqui, ó, pessoal, acrescentando, são motores aí de 6 terminais. 6 terminais. Certo? Então nós vamos ter, por exemplo, esse tipo de motor aqui, ó, com as 6 pontas livres, ok? E a numeração 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então seria um motor, tá bom? E é assim que a gente vai usar esse motor nessa chave de partida, com as 6 pontas disponíveis. E quem vai fazer o fechamento aqui são as contadoras, certo? Então eu vou continuar aqui em mais um slide em branco. Vamos lá. Então qual que é a lógica? A lógica de funcionamento. Vamos escrever isso daqui. A lógica de funcionamento é o seguinte, pessoal. Primeiro,
o motor faz o fechamento em estrela e depois, no segundo momento, faz o fechamento em triângulo. Muito bem. Quem vai fazer esse fechamento em estrela e quem vai fazer esse fechamento em triângulo? Lembrando, pessoal, que o fechamento dos motores aí de 6 pontas, ó, vamos pegar aqui e fazer um desenho novamente. Vamos supor que a gente tem aqui um motor e tem aí as pontas, né? 6 pontas. Nós precisamos preparar o motor para conectá-lo à rede. Então são 6 pontas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bom, lembrando, né, que esse motor aqui no estado de Goiás, para que a aplicação da estrela triângulo seja correta, ele tem que ser um motor 380/660. 380/660 volts. Ok. Sempre a menor tensão é triângulo e a maior estrela. Ok. Quem vai fazer aqui o fechamento em estrela? Dois contadores. Quem são eles? K1 e K3. Isso daqui a ordem pode mudar, tá, pessoal? Poderia ser K1 e K2, enfim. Eu estou trabalhando assim porque é de acordo com o diagrama que a gente vai usar. E quem vai fazer o fechamento do motor em triângulo? K1 e K2. Então percebam que K1 vai atuar tanto no fechamento em estrela como no fechamento em triângulo. Certo? Então nós precisamos aí de 3 contadores. O fechamento aqui em triângulo, qual que é o fechamento? Ó, 1 com 6. Então 1 com 6, 2 com 4 e o 3 com 5. E aqui em 1, 2, 3 nós colocamos R, S, T, as fases. O fechamento do motor em estrela, é um pouco mais simples de se decorar. Então também é um motor de 6 terminais, 6 pontas, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então a gente vai juntar aqui, ó, 4, 5 e 6, ou vai juntar 1, 2, 3. A maioria dos diagramas o pessoal junta o 4, 5 e o 6. E coloca as fases, conecta as fases R, S, T em 1, 2, 3. Então o fechamento em estrela. Então, para fazer esse fechamento em triângulo, nós vamos precisar de K1 e K3. E para fazer o fechamento em estrela, nós vamos precisar, na verdade é o contrário aqui, ó. Para fazer o fechamento em estrela, nós vamos precisar de K1 e K3, de acordo com o nosso diagrama. E para fechar em triângulo, nós vamos precisar de K1 e K2. Ok? Então, pessoal, já é uma chave de partida mais extensa, certo? Porém, é muito aplicada e a gente precisa, logicamente, entendê-la. Então, ó, quem vai fazer esse chaveamento aqui, ó, é o temporizador. Um temporizador apenas vai fazer esse chaveamento aí, certo? Qual é o tempo que a gente vai usar aqui? O tempo que o motor gasta para ser energizado, ou seja, ele está ali em repouso, é energizado, corrente de pico, depois estabelece na corrente nominal.
Isso acontece em torno de 80% da rotação, aproximadamente 80% da rotação nominal do motor. Isso pode variar um pouco, tá, pessoal? Aí cada fabricante vai apresentar esses valores.